Talvez você já tenha estudado que todo organismo é um ser vivo. Mas afinal de contas, o que é um ser vivo? Ficou em dúvida? Fica comigo que depois da vinheta eu te explico. Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Wagner Silva, esse é o canal Ciência 23, onde a gente fala sobre ciência e educação. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os seres vivos, tá? O que é um ser vivo? Vamos lá? Então, se eu mostrasse para você aqui essas duas figuras, de uma pedra e de uma minhoca, e perguntasse para você qual deles representa um ser vivo, eu tenho certeza praticamente que você facilmente me diria que é a minhoca, beleza? Tá, isso é muito comum porque desde muito cedo a gente tem uma ideia de que uma característica principal dos seres vivos é se locomover, tá? É apresentar movimentação. Isso em parte é verdade. Boa parte dos seres vivos eles realmente apresentam movimento. Porém, eu poderia dizer que existem seres vivos que não apresentam deslocamento, que são fixos, tá bom? E aí eu te pergunto então, como é que eu posso reconhecer um ser vivo, tá? Eu diria que um fator importante é a gente analisar algumas características. Então, existem algumas características que nos auxiliam a determinar que aquilo ali que a gente está observando é de fato um ser vivo. Então, vamos lá. Vamos começar pela talvez a principal característica de um ser vivo, que é o que? Os seres vivos são constituídos por células. Então, todos os seres vivos eles têm células, tá? As células são fundamentais para a vida de um organismo. No nosso caso, quando a gente fala de seres humanos, nós vamos ter vários exemplos, né? Células do sangue, células do sistema nervoso, células do sistema digestivo, células da pele. Então, existe uma infinidade de células e elas estão relacionadas com vários processos do nosso corpo. Para a gente ter uma ideia, se eu fosse dar um exemplo, se a gente fosse imaginar que nosso corpo fosse uma casa, eu poderia dizer que cada célula seria um tijolinho, tá? Então, cada tijolinho que forma uma casa representaria uma célula. Então, a partir desse exemplo, a gente pode ter a noção de como as células estão fundamentalmente associadas à estruturação do nosso corpo, beleza? E aí você vai ter exemplos, por exemplo, de seres vivos que são constituídos por uma única célula, ou seja, o ser vivo é a própria célula, como por exemplo em bactérias, e vamos ter aí vários exemplos em que os seres vivos vão ser constituídos por milhares, milhões de células. Então, quando eu pego aqui a imagem dessa orquídea aqui, é um bom exemplo, como nós seres humanos também. Outra característica comum aos seres vivos é a capacidade de manter o equilíbrio interno, ou seja, o corpo ele tem todo um equilíbrio ali em relação a uma série de características que permitem que esse animal sobreviva. Então, temperatura, regulação hídrica, ou seja, a capacidade de reter água no organismo. E um bom exemplo é justamente esse. Então, é por isso que a gente precisa beber água com frequência. Em épocas mais quentes, a gente ingere um volume maior, porque é uma maneira da gente conseguir manter esse controle no nosso organismo, né, e ajudar na regulação térmica lá do nosso corpo, beleza? Outra característica dos seres vivos é a capacidade de responder a estímulos, ou seja, os seres vivos conseguem responder a estímulos do ambiente. Então aqui, por exemplo, nessas duas figuras, eu tenho aqui o exemplo de uma pupila contraída e uma pupila dilatada. Então, no caso da pupila contraída, ela vai se contrair em ambientes, por exemplo, com alta luminosidade. Então, por exemplo, quando você está num ambiente mais escuro e um farol, por exemplo, de um carro incide nos seus olhos, a gente tem aquela sensação, né, de tapar os olhos, porque é uma intensidade muito alta naquele momento que acaba incomodando. Então você tem a questão da dilatação, de uma contração, na verdade, da pupila. E a dilatação ela está associada, por exemplo, em ambientes mais escuros, onde você tem uma maior dificuldade de enxergar, então essa pupila vai dilatar um pouquinho, ou seja, como ela vai se expandir para tentar permitir uma entrada de maior luminosidade e que você possa conseguir enxergar um pouquinho melhor. Ainda falando sobre os estímulos, um exemplo bem interessante é esse daqui. Então a gente tem a foto aqui do nosso lado esquerdo ali de uma plantinha, né, conhecida popularmente como mimosa ou dormideira, em que quando você toca ali as folhinhas dela, como vocês podem reparar, elas se fecham. Então é um exemplo clássico de resposta a estímulo. Então quando você toca aquela parte da planta, ela se fecha, como se fosse um mecanismo de defesa.
Os seres vivos também eles recebem matéria e energia do meio e as metabolizam. Ou seja, para o ser vivo sobreviver, ele precisa de energia. Tá? Tudo funciona à base de energia. E os seres vivos não são diferentes. Então eles precisam se alimentar. Quando essa alimentação ocorre, as partículas oriundas dos alimentos elas são fragmentadas e ocorre a absorção de uma série desses componentes para o bom funcionamento do nosso organismo. O que é aproveitado, o que é interessante é aproveitado pelo corpo, o que não é interessante é eliminado e por aí vai. Uma outra característica clássica dos seres vivos que a gente consegue perceber muito bem é que os seres vivos crescem. Né? Nós nascemos bem pequenos lá, como bebês, e ao longo do tempo nós vamos crescendo. E aí a gente consegue observar essa relação facilmente, né? Seja numa planta, seja num animal de estimação, um cachorrinho que você pega ele bem pequeno, ele vai crescendo, ou basta a gente olhar para nós mesmos, né? E acompanhar, né, esse crescimento que a gente vai passando ao longo da vida. Outra característica dos seres vivos é a capacidade de reprodução. Então os animais conseguem reproduzir, né? Então indivíduos da mesma espécie, machos e fêmeas, podem cruzar e gerar indivíduos semelhantes. E existem também situações em que não há nem mesmo a própria necessidade de um cruzamento, né? Animais que conseguem reproduzir ou gerar descendentes de uma forma assexuada, né? Onde você não vai ter ali a troca de gametas entre machos e fêmeas. E por fim, para falar aqui dessas características, uma característica bem interessante é que os animais, os seres vivos, na verdade, eles têm a capacidade de evoluir. Então, da mesma maneira que alguns animais deixam de existir, eles são extintos, outros animais, outros seres vivos, eles são originados ao longo do tempo. Então, existe essa questão da evolução. Então, um exemplo interessante é a questão das adaptações, ou seja, a partir do momento que existem novas espécies vão surgindo, podem ser observadas também adaptações, e essas adaptações ajudam a essas espécies a se manterem no ambiente. Então, por exemplo, aqui quando a gente fala em regiões muito quentes, aqui no Brasil, como por exemplo a Caatinga, onde você pode ficar muito tempo sem chuva em algumas localidades, você vai ter plantas adaptadas àquele ambiente mais quente. E aí elas conseguem absorver e reter uma quantidade de água que permita com que elas vivam mesmo na época da seca. Tá? Então, essa é uma adaptação bastante interessante que permite que esses organismos se mantenham. Então é isso, pessoal. Daqui para frente, se alguém perguntar para você como caracterizar um ser vivo, você pode utilizar esses exemplos. Dizer que os animais crescem, eles reproduzem, eles respondem a estímulos e por aí vai. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha, se inscreve no canal e a gente se encontra no próximo vídeo.